Tenho certeza que os irmãos já ouviram sermões desse tipo aqui, esse texto, muitas vezes. Mas, irmãos, antes de ler o texto da Bíblia, nessa manhã, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que estão os demais? Nem estão na nossa igreja. Então, antes de fazer esse mundo, para falar outra coisa. Irmãos, estão sabendo que hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo no distrito de Osternac, né? Nós estamos agora indo para o distrito do Capão Raso. Nós temos ali 6 igrejas, que eu estou decorando os nomes ainda, tanto igreja que é. Mas eu vou pegar Capão Raso, Novo Mundo, Vila Aurora, São Pedro, Pinheirinho e Pompeia. A igreja Padre Adel, ele foi promovido, irmãos. Foi promovido de 4 para 6 igrejas. Se por acaso nós ganhássemos mais, porque tem mais igrejas, seria bom, né, irmãos? Mas a gente não ganha nada mais que isso. Então, a gente tem o desafio agora com 6 igrejas. Eu digo para os irmãos que esse distrito que nós ficamos agora, há 4 anos, é o segundo distrito da minha história que eu fico 4 anos. Os outros distritos todos foram menos de 4 anos. Meu primeiro distrito foi na cidade de Jussara, no estado de Goiás. E lá em Goiás, em Jussara, eu fiquei 4 anos no distrito. Aí eu estou preocupado porque existe uma praxe na obra, e quando você entra como pastor, você fica 2 anos no distrito, ou no departamento, né? E você então é mudado para outro distrito, para você passar pela ordenação. O fato é que nós estávamos ali já há 4 anos, e já era hora de fazer minha ordenação, não tinha acontecido ainda. Aí eu, como pastor iniciante, liguei para o secretário do campo. Eu falei, pastor, vocês esqueceram de um detalhe aí. Eu já estou nesse distrito há 4 anos, já era para ter ido para outro. Aí ele falou assim, pastor, fique tranquilo, vou dizer uma coisa para você. Nunca ninguém do seu distrito ligou para nós aqui reclamando da tua presença aí. Só temos elogios a seu respeito, então fique tranquilo, vai dar tudo certo. Aí fechou os 4 anos e eles mandaram para o distrito. O distrito foi para o distrito de Filho do Rio, em Goiás. E ali, então, no distrito lá que eu cheguei, daí já foi então a minha ordenação. Então, foi o primeiro distrito com 4 anos, né? E agora, então, aqui no Osternac, 4 anos também. E eu fiquei 4 anos lá no Capão Raso. Depois de 4 anos no Capão Raso, eu vou ter mais outro distrito de 4 anos e aí eu me aposento, irmão. Amém. Deus seja louvado. Já estamos chegando na aposentadoria. Mas veja, irmãos, inclusive esse distrito agora mudou de nome, vocês sabem, né? Não estão sabendo ainda não? Não. O distrito agora não se chama mais Vila Osternac, viu, irmãos? O distrito agora vai se chamar Jardim Paranaense. A central do distrito agora é Jardim Paranaense. Ok? Aí você está dizendo, mas por que acontece essa mudança, pastor? Não acontece por pedido do pastor, nem coisa nenhuma. O que acontece é o seguinte, irmão, existe uma avaliação feita das igrejas por um período, né? Aí a cada período é avaliado, e existe uma expressão chamada SUR, que é uma avaliação de todos os índices da igreja. Então, foi avaliado que a igreja do Jardim Paranaense tem mais pessoas, tem maiores dízimos, maiores entradas, maior número de líderes, né? Então é uma igreja então, maior em todos os aspectos. Então não era conveniente que a gente faz uma igreja como sendo discípulos, com índices menores. Então esse SUV acabou então elegendo a igreja do Jardim Paranaense como a sede agora do Senhor para 2024. Ok? Então todo mundo ficou feliz, né? Ele fica mais 4 anos. Não mudou nada, não mudou nada. Ela não falou assim, igreja. Aí, Ele fica mais 4 anos. aí eu fiquei estava reclamando da mudança dos distritos, né? Mas eu nunca fiquei, repito,
irmão, nunca fiquei mais de 4 anos no distrito, segundo distrito. Teve um distrito que eu fiquei 13 dias. Teve outro distrito que eu fiquei 9 meses. Então é assim, né? Então eu estou indo agora, irmãos, para o 12º distrito em 22 anos de ministério. Com mais 8 anos, então eu fecho 30 anos de ministério. E daí então eu vou para a aposentadoria. Merecida, né, irmão? Sim ou não? Sim, cara. Muito bem. Queridos, eu queria que você prestasse atenção na pergunta que eu vou fazer agora então. Você acha que é difícil ser cristão, sim ou não? É difícil ser cristão? Depende de cada cabeça. Numa média geral, irmãos, é difícil ser cristão, sim ou não? Não. É difícil? Não. É. Lá atrás é. Não é não. Não, cabeça não é não. É difícil ser não. Acho que não. Queridos, tem muitas pessoas que acham que é difícil ser cristão. Eu queria responder para os irmãos hoje o porquê porque muitas vezes nós chegamos a essa conclusão, porque as pessoas pensam que é difícil ser cristão pelo seguinte, irmão, a gente tem que mudar muita coisa na nossa vida, não é verdade? Tem muita coisa que a gente é difícil de fazer. Por exemplo, quando você pensa em salvação, você olha para a Bíblia, parece, a impressão que nós temos é que o número de perdidos é maior que o número de salvos. Sim ou não? Sim. Você olha para a parábola, por exemplo, da semente, né? O semeador saiu para semear. 25% caiu na beira da estrada, 25% foi usado pelos homens, 25% caiu no meio dos espinhos, né? No meio das pedras e tal. Sobra 25% que caiu em terra boa. Então, dentro dessa análise, você pensa assim, bom, então 75% se perde e 25% se salva. Quer dizer, não chega um quarto. Aí você pensa, ser cristão é difícil. Aí você vai para Apocalipse assim que o apóstolo João diz que viu o número de salvos sendo uma grande multidão, e o número de perdidos sendo o quê? Como grão de areia. Então o senhor diz, pô, mas então realmente é maior, né? Então essas situações da Bíblia e outras mais, nos dão a impressão de que o número de perdidos vai ser maior do que o número de salvos. Jesus fala assim, ó, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pergunta para você, é difícil ser cristão? Não. O que é mais difícil, ser cristão ou ser salvo? Ser salvo que ainda tem O que é mais difícil, irmão, ser cristão ou ser salvo? Ser salvo que ainda tem da gente. Então, eu vou trazer um tema hoje, irmão, um texto, para que a gente analise um pouco a nossa questão da nossa vida cristã, né? Esses dias atrás eu peguei na igreja e perguntei assim, irmão, se você fosse dar uma nota para a sua vida espiritual, de 0 a 10, quanto você daria? E algumas pessoas dão 8, outras pessoas dão 7, outras pessoas mais dão 9 e tal. Mas geralmente as pessoas não dão 10 na vida espiritual. Ninguém dá 10. Não, pastor, eu dou 10 na vida espiritual. Ninguém dá 10 na vida espiritual. Mas eu digo para os irmãos o seguinte, queridos, não vai se salvar ninguém com menos de 10. Para que você seja salvo, a tua nota tem que ser 10. Você está entendendo? Quando o texto de Jeremias, no capítulo 29, versículo 33, diz assim, ó, o Jeremias fala assim, ó, me achareis quando? Me buscardes de todo o vosso coração. Todo é quantos por cento? 100%. O que é todo? Todo é 100%. Não é verdade? Então a gente fica pensando assim, poxa, parece que ser salvo é mais difícil. Então, irmãos, lá na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 10, Marcos capítulo 10, nós vamos ler aqui a partir do verso 17. Achou aí? Verso 17? A Bíblia diz assim, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu,
Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não cometa adultérios, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa te falta. Quantas coisas faltam, irmão? Uma coisa te falta. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, o pastor Bruno conta uma história de um jovem que certo dia bateu na porta do escritório dele e entrou assim, esbaforido, dizendo: pastor, eu estou perdido. Eu estou perdido, estou irremediavelmente perdido. E o pastor olhando para ele, falando: não por que você acha que está perdido? E ele conta então que esse jovem começou a chorar, irmão. Chorar compulsivamente. Começou a chorar copiosamente. E o pastor então, preocupado com aquilo, porque aquele jovem era um jovem que participava da igreja, um líder da igreja, um jovem que participava dos grandes eventos, um exemplo de jovem, participava dos cultos, era líder da igreja, ajudava em tudo na obra da igreja, os grandes movimentos, acampamentos, etc. Esse jovem estava envolvido, era uma pessoa que sempre podia se contar. E o pastor fala assim: poxa, se fosse outra pessoa, até eu acreditaria que poderia estar perdido. Mas esse jovem, como que ele disse que está perdido? E ele começa a dizer: pastor, eu estou vindo de um lugar que eu nunca deveria ter entrado. Eu estou vindo de um lugar que eu já fui mais de uma vez, pastor. E digo para o senhor, no lugar que eu fui, uma pessoa que tem os princípios morais, mesmo que não seja crente, não seja de igreja nenhuma, não deveria ir lá. E eu já fui lá várias vezes, pastor. E ele então conta que, quando ele saiu desse lugar, ele sentiu raiva dele mesmo, sentiu-se uma pessoa nojenta pelo que estava fazendo, e ele então pensou inclusive em se matar. Vou tirar minha vida. E foi nesse momento que ele lembrou do pastor. E ele foi então em torno do pastor. E lá ele chega: pastor, eu estou perdido. O pastor Bilhão escreveu um livro chamado Perdidos Dentro da Igreja. Irmãos, a igreja é para ser um lugar onde catalisa pessoas para serem salvas. A igreja é um lugar que as pessoas têm comunhão com Jesus, têm comunhão com a palavra, têm comunhão com a verdade, têm comunhão com os irmãos. A igreja, por si só, não salva. Mas eu não posso me salvar sem estar na igreja. E a Bíblia fala isso o tempo todo. O apóstolo Paulo diz: não deixei de congregar como é costume de alguns. Então esse jovem estava na igreja, irmãos, mas ele considerava-se um jovem perdido. Perdido dentro da igreja. Quando você vê uma pessoa que está perdida dentro da igreja, você fica pensando assim: e os que estão fora então? Se a pessoa dentro da igreja pode se perder, imagine quando está fora da igreja. A história desse jovem, irmãos, é uma história triste, porque foi um jovem ensinado na doutrina da igreja, foi ensinado na Bíblia, era um jovem participativo, era um jovem comprometido com a obra e tal, e agora ele chega à conclusão que está perdido. Qual é o problema, irmão? Aí nós entramos então aqui na história desse jovem, que a Bíblia fala aqui no livro de Marcos, capítulo 10. A Bíblia não diz o nome desse jovem, mas a Bíblia diz que esse jovem era um jovem que tinha muitas riquezas. E sabe, irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, eu sempre digo que você, quando lê a Bíblia, às vezes você diz: pastor, não tenho muito tempo de ler a Bíblia, mas se você lê a Bíblia uma hora, se você lê a Bíblia durante meia hora, você tem que ligar um botãozinho em você chamado
chamado sensibilidade e chamado imaginação. Você tem que ser sensível ao texto bíblico e você tem que imaginar a cena que você está lendo. É a melhor maneira que tem de você aprender os ensinos da lição da Bíblia. Então eu quero com vocês aqui, irmãos, de uma forma assim, dinâmica, ler para vocês aqui, ou lembrar para vocês alguns textos aqui, algumas lições que esse texto ensina. Primeira coisa, a Bíblia diz que esse jovem se encontrou com Jesus. E se você observar, do verso 13 até o verso 14, até o verso 16, aqui desse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, está aqui dizendo, irmãos, que Jesus estava ali cuidando das crianças, estava beijando as crianças estavam no seu colo, Jesus estava abraçando as crianças, e esse jovem, quando viu isso, ele pensou assim, é tudo imaginação minha, irmãos, isso chama-se aplicação milética, mas eu fico imaginando que aquele jovem olhou para Cristo e pensou assim, mas olha, ele é mestre em Israel, e é uma pessoa boa, olha como ele é carinhoso com as crianças, olha como ele é atencioso com as crianças, é alguém que demonstra amor pelos outros. E a Bíblia diz aqui então que Jesus já estava a caminho, ou seja, estava indo embora para a cidade de Jericó. Jesus estava saindo, indo embora. E nesse momento, a Bíblia diz que esse jovem olhou Jesus e indo embora, é a minha oportunidade. E ele correu para Jesus, e a Bíblia diz que com todas as letras aqui, irmão, ele correu para se encontrar com Jesus. Então veja, foi uma corrida, irmão, com intenção. Ele teve intencionalidade na corrida. Ele correu até Jesus. Para fazer o quê? Para ter um encontro com Jesus. Cada vez que você vem na igreja, você tem que ter esse mesmo sentimento. Eu vou para a igreja para ter um encontro com Jesus. O jovem correu para ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo que Jesus não era qualquer um. Jesus não era um homem comum. Jesus não era um homem normal. Jesus ele transcendia a sua humanidade. Esse jovem conseguiu entender isso. E aí então ele se ajoelha de Cristo e ele faz uma pergunta, irmãos. Antes da pergunta, ele faz um elogio para Jesus. Ele diz, bom mestre. E aí então ele desfere a pergunta. A pergunta é, o que eu devo fazer para ser salvo? Pergunto para você. Você que é crente da igreja, conhece a Bíblia, você acha que para você ser salvo tem que fazer alguma coisa? A Bíblia não diz o tempo todo que nós somos salvos únicos, exclusivamente pela graça? Quando você pergunta o que eu devo fazer para ser salvo, você está dizendo que você tem certeza da tua salvação, que você tem dúvida da tua salvação. Quando você faz tipo de pergunta o que fazer, significa que eu estou pensando que tem alguma coisa que eu ainda não fiz para ser salvo. E essa pergunta nós fazemos muitas vezes, irmãos. O que fazer para ser salvo? Vou dizer para você, não precisamos fazer nada. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras. Agora, você diz, pastor, então as obras são importantes? Repito para você que você ouviu muitas vezes. Quando eu me sinto salvo, eu pratico boas obras. Ok? Enquanto eu não estou salvo, aí eu tenho essa dúvida, eu tenho essa pergunta. O que fazer? A questão de salvação não é o que fazer. O que me motiva a minha salvação, irmão, não é o que eu faço, mas é com quem eu faço. A questão é com quem eu faço. Então, a pergunta não é o porquê, mas a pergunta é quem. A pergunta é quem. Quem é que salva eu e você? Quem é que me salva? É Jesus. Então é uma pessoa, não é uma coisa. É uma pessoa, não é uma atividade. Você está entendendo? Jesus responde a pergunta para o jovem seguinte. Gente, ele não foi direto da pergunta o que fazer. Mas Jesus diz para aquele jovem assim, ó, olha aqui. Ele diz assim, ó. Olha, irmão. No verso 18, ele diz assim, por que me chama bom? Por que me chama bom? E ele diz, ninguém é bom senão um que é Deus. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso?
Irmãos, esse texto ele é tremendo. Jesus falou que bom é um só, que é Deus, sabe por quê? Esse jovem não aceitava Deus como sendo bom. E muitos de nós hoje achamos que Deus, ele é severo. Nós achamos que Deus é aquele que fica nos investigando o tempo todo para ver onde é que nós estamos errando, para que ele nos castigue. E esse era o pensamento do povo de Israel, o povo judeu. Lembram? Quando eles se encontravam com uma pessoa cega, com uma pessoa doente, eles perguntavam assim: quem pecou? Você ou seus pais? Quer dizer, se você não seguisse tudo que Deus te pedia, você estava errado e Deus então te puniria. E a punição, segundo a cabeça do povo judeu, eram as doenças, era a enfermidade, era a pobreza. Você está entendendo? Então, para este jovem, Deus não era bom. Deus era um Senhor austero, um Senhor que nos cobra, um Deus que fica com uma varinha para nos castigar no momento que nós erramos. Era essa a visão que o jovem tinha de Deus. Por isso Jesus fala assim: ó, bom só há um, que é Deus. Então você entenda, jovem. Você entenda, jovens. Deus é bom. E você tem uma ideia errada de Deus. Mas o que ele fazia? Esse jovem foi ensinado pela liderança da sua igreja que ele deveria ser um cumpridor de leis. O jovem que poderia ser como aquele pessoal que eu contei anteriormente, um jovem que fazia todas as coisas na igreja, participativo, obediente à lei dele, guardava o mandamento, etc, tal, mas ele não era feliz, não sentia salvo e não amava Deus. Três problemas. Não sentia salvo. Ele estava que Deus era tirano. E portanto tinha dúvida com relação à sua salvação. Então o jovem tinha um problema, irmão. Vários problemas. E eu vou dizer para você, a Bíblia nos dá a entender que esse jovem nasceu na igreja, se criou na igreja, aprendendo tudo que deveria aprender. Então Jesus aqui, irmão, nesse verso 18, ele começa a conversa do jovem partindo do conhecido para o desconhecido. Essa é a estratégia de Jesus, passando do conhecido para o desconhecido. Por isso, na segunda parte, aqui no verso 19, Jesus diz para aquele jovem assim, ó: você conhece os mandamentos. Veja, não é uma pergunta, é uma afirmação. Você conhece os mandamentos. Porque Jesus sabia que aquele jovem guardava os mandamentos, ele foi ensinado dessa maneira. E você sabe, irmãos, que o povo judeu, os fariseus, os sacerdotes da época, eles eram tremendamente legalistas. Eles eram tão legalistas que eles pegavam os 10 mandamentos, e eles liam um por um e disseram assim: espera aí, o primeiro está bom, o segundo está bom, o terceiro está bom, o quarto está bom. O quarto não está bom. Guardar o sábado, não, aqui tem que colocar mais coisas. E você sabe que o povo judeu, os fariseus, colocaram mais de 1000 emendas no sábado. Mais de 1000 regras no sábado. Por exemplo, não podia cuspir no chão de sábado. Não podia colher no sábado. Não podia caminhar mais de 1000 passos no sábado. Eu fiquei imaginando, eu estava lendo texto, imaginando assim: poxa vida, que vida triste do ser humano, né, irmão? Naquela época eles contavam os passos, 1000 passos. Não podia passar de 1000 passos. Se passar de 1000 passos, estava cometendo pecado. Aí eu fiquei imaginando, imagine você, um judeu caminhando lá contando os passos, 345, e de repente ele se encontra com alguém. Ele se encontra com alguém, para conversar, bater papo, tal, como é que está a vida, como é que está a plantação lá de azeitona, como vai estar e tal. E aqui se espera e vai embora. Aí ele esqueceu onde é que tinha parado. Poxa, eu esqueci. Aí ele tinha que voltar no lugar onde ele saiu e começar a contar de novo. Olha que vida triste, irmão. Então o povo judeu tinha essa ideia da importância das regras. Eles viviam a letra da lei e não o espírito da lei. Esse jovem, ele vivia na igreja, irmão, obedecendo tudo aquilo que ele podia. Ele se esforçava para fazer. Ele não se preocupava com o ser. Ele não se preocupava com o quem, mas o que ia fazer. Portanto, esse jovem tinha dúvida da sua salvação. Vou revelar para vocês uma coisa que está dentro do texto, mas está escondido do texto,
E as pessoas não conseguem lembrar, não conseguem descobrir. Esse jovem guardava a lei, sim ou não? Guardava a lei? Sim ou não? Não guardava. Ele não guardava a lei. Quando Jesus começa a falar para o jovem, você conhece o mandamento? Essa foi a pergunta, você conhece o mandamento? E Jesus fala de 6 mandamentos. Quais são os 6 mandamentos? Olha lá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, e honra seu pai e sua mãe. 6 mandamentos. 6. Quantos são os mandamentos? O que ele não cumpria, irmãos? Amor ao próximo. Ele não cumpria os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos se referem a quem? Do meu relacionamento com quem? Do meu relacionamento com Deus. Ele guardava os mandamentos, os 6 mandamentos, mas ele não se relacionava com Deus. Sabe por quê? Porque ele não amava Deus. Olha aqui, quando você lê aqui, irmão, você tem que entender. Você, quando lê a Bíblia, leve em consideração as palavras. No verso 21, a Bíblia diz assim: e Jesus olhando para ele com amor. Jesus olhou para aquele jovem com amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você somos a coisa mais importante para Jesus. Nós somos a preciosidade de Cristo. Não tem nada mais importante no mundo do que eu e você para Jesus. Aí você pode dizer, pastor, você não me conhece. Você não me conhece, não sabe quem eu sou uma pessoa terrível. Irmãos, não importa se eu conheço você, eu conheço Cristo. E Cristo, através da sua palavra, me diz que independente de quem você seja, independente do que você faça, Jesus te ama. Porque você é a coisa mais preciosa que Ele tem. Jesus ama você. Eu não conheço a tua vida, não conheço a tua rotina, não conheço, mas Jesus conhece. Então Jesus, quando olhou para aquele jovem, ele disse que ele amou aquele jovem profundamente. Ele amou aquele jovem. E ele queria que esse jovem também o amasse. Aí é que está o meu problema. Aí é que pode estar também o seu problema. Será que nós somos ensinados na doutrina da igreja? E nós nos conhecemos da doutrina? Ou será que nós viemos para a igreja porque nós amamos a Jesus? Irmãos, eu pregando esse texto, lendo esse texto, eu comecei a pensar nisso. Nós, quando vamos dar estudo bíblico para as pessoas, o que nós levamos para eles? Doutrina da igreja. Nós levamos doutrina da igreja. O que você fazer e o que você não fazer na igreja. Eu digo para os irmãos, eu nunca vi ninguém testemunhar assim, pastor, eu estou hoje trazendo essa pessoa para o batismo. E eu ensinei essa pessoa, pelo meu exemplo, a amar Jesus. Você já viu? Então as pessoas vêm para a igreja convencidas da verdade. É importante a doutrina, é importante a igreja, é importante os irmãos, tudo é importante. Mas esse jovem, ele guardava o que ele guardava por medo. Ele fazia o que ele fazia para poder agradar os líderes da igreja. Ele fazia o que fazia para poder mostrar para as pessoas que ele era alguém diferenciado. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa manhã, é que nós podemos ser obedientes por motivações erradas. Olha aqui, querido, veja como isso é importante. Eu tenho o dia inteiro para falar sobre isso aqui. Mas lá no verso 21, na sequência, depois que Jesus fala assim, ó, Jesus olhando para ele com amor, disse, só uma coisa te falta. O que faltava para o jovem? O que faltava para o jovem? Ele fazia de tudo, que ele pensava que fazia tudo. Mas uma coisa faltava. Ele não amava Deus. Deus era tirano. Deus era alguém que cobrava dele as coisas. A austeridade. Faltava ele amar a Deus. E olha aqui, irmão, só uma coisa te falta. Vá,
vende, dá tudo que tem. E quando você lê esse texto aqui do navio, como é que é? O problema dele era riqueza. Ele tinha muita coisa. E Jesus deu a ordem, vai, venda tudo que tem. Agora olha a continuação, ele diz assim, ó, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Irmãos, Jesus quer que as pessoas o amem. É quando você ama Jesus que você o segue. Antes disso não precisa. Nós podemos obedecer a lei por medo. Nós podemos obedecer a lei por interesse. Isso não importa para Deus. Importa para os homens, mas não importa para Deus. Portanto, eu vou para Jesus. Eu aceito Jesus pelo amor que eu tenho por Ele. Por esta razão é que eu digo que você vai encontrar no céu muitas pessoas que não guardavam nada, não conheciam nada, nem passaram foram, mas está no céu porque amaram Jesus e viveram segundo os que tinham. Amar Jesus. Agora veja, irmãos, quando eu amo Jesus de verdade, aí eu estou disposto a me sacrificar por ele. Esse é o problema. Então, eu preciso amar Jesus. Essa tem que ser a prioridade da sua vida. Conta a história que uma senhorinha de idade chegou para o pastor e disse assim: pastor, está vendo aquele homem ensinado de cabelo branco? O pastor assim: eu estou vendo. Aquele lá é meu esposo, pastor. Oh, tudo bem, parabéns. Ela falou assim: pois é, pastor, estou casada há 60 anos. 60 anos. E eu não sou feliz. E o pastor falou assim: como assim não é feliz? Você descobriu isso agora? Ela falou: não, pastor. Eu casei com 15 anos de idade. E na época que eu me casei, a gente não escolhia o esposo. O pai é que dizia para a gente: você vai casar com tal pessoa. E um dia, meu pai chegou para mim e disse assim: minha filha, daqui a 2 meses você vai casar. 2 meses você vai casar. Vai casar com o filho do compadre, não sei o quê. Era o compadre do outro ano, não. Você vai casar com ele. E aí a história conta que 2 dias antes do casamento, ela foi buscar, esperar o seu esposo na rodoviária da cidade. Meu pai foi junto. Meu pai ali do lado dela, e as pessoas saindo do ônibus, ela olhava, quem será o meu esposo? De repente saiu um homem, e o pai dela falou assim: está vendo esse rapaz? Esse vai ser o seu esposo. Ela conta que olhou para ele, irmãos, e ela não sentiu amor por ele. Não sentiu amor. Nunca amou o seu esposo. 60 anos. E ela disse: pastor, pergunta para o meu esposo se eu tenho sido uma boa esposa. Porque lá na minha casa, meu pai e minha mãe disseram assim: olha, o dia que você casar, você vai ter que fazer isso. Mas você não pode fazer isso. E durante 60 anos, cuidei da roupa da família, cuidei da educação dos filhos, comida sempre no dia, sempre no horário, certinho. Pergunta para ele. Mas eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Sabe, irmãos, se a gente for nossa realidade dentro da igreja, o que simboliza o casamento nosso com Cristo? O que simboliza? O que simboliza? É o batismo. No dia do batismo, você assumiu uma aliança com Jesus. No dia do batismo, eu me casei com Jesus. Eu me casei com Cristo. E temos na igreja, pessoas na igreja há 20, 30 anos casados com Jesus, mas não são felizes. Não são felizes. Por isso, quando nós perguntamos na igreja se é fácil ou não ser cristão, a maioria dos irmãos fala: não, para mim é fácil ser cristão. Por quê? Porque você fazer uma coisa que você não gosta, mas você fazer por obrigação, saber o que é certo fazer, saber o que deve fazer, não significa que você faça. Por isso Jesus então diz assim: olha, você precisa vir para mim, então você precisa me amar. Por isso, Ellen White diz que quando estiver no céu, vamos ter 3 surpresas. Primeira, uma surpresa. Primeira surpresa: você está no céu. Essa surpresa, irmão, que você está no céu, porque você entendeu que precisava amar Jesus. Você vai ver outras pessoas que você imaginava que não estariam lá, mas estarão lá. E estarão lá não porque foram cumpridores da lei, mas porque amaram Jesus
e consequentemente não foram obedientes a Deus. E você vai encontrar lá, não vai encontrar lá, pessoas que você tinha certeza que estariam no estarão. Pessoas participando da igreja, ativas na igreja, comprometidas com a igreja e etc e tal. Mas não estarão lá, porque a motivação é errada. Pessoas que não amaram Jesus. Sem amor a Jesus, nada que nós façamos na igreja, nada que nós façamos com Ele é bom. Você veio com uma pessoa casada, você casou durante 60 anos, sem amá-lo, você vai fazer muitas coisas corretas, mas o prazer não vai ser o mesmo. Então, irmãos, eu fico aqui pensando, por que as nossas igrejas são vazias no dia de culto, quarto, domingo, e às vezes até sábado? Por quê? Porque nós não aprendemos a amar Jesus. Uma pessoa que você ama é uma pessoa que você gosta de estar perto. Essa pessoa que você ama é alguém que você gosta de se relacionar-se. Eu tenho uma filha que está namorando aí com um rapaz. Minha filha não fica um final de semana sem vê-lo. Eu digo assim, um final de semana. E outros dias, mais de semana, ela procura ali, se encontra aqui ali, porque ela ama esse rapaz. Se ela não amasse, aí perguntava assim para ela, seu filho, você não vai visitar o Eduardo? Não, eu não estou aqui hoje. Se isso começar a acontecer, o que eu vou começar a pensar? Eu já não amo mais. Você entende o que é? Então, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é um relacionamento com doutrina. Não estou dizendo que não tem que ser importante. É importante. Eu não venho para a igreja porque eu quero ser salvo. Eu venho na igreja porque eu amo Jesus. Eu guardo o mandamento porque eu amo Jesus. Eu cumpro a missão de Jesus porque eu o amo. E não pode ser outra razão. Eu digo para os irmãos sem medo de errar. O grande problema de falta de fervor na igreja, o grande problema da mornidade da igreja, a mornidão na igreja, é exatamente pelo fato de que nós não amamos Jesus. Então o amor a Jesus deve ser primordial. Deve ser importante, deve ser aquele que vem sempre primeiro. Eu repito para vocês aqui, irmãos, verso 21 aqui, só uma coisa te falta. Vá, venda tudo que tem, ou seja, tudo que te impede de me amar, jogue fora. Tudo que é empecilho para que você me ame, deixe de ter. E aí continua, repito, o problema do dinheiro não é o que vai afastar as pessoas de Cristo. É o amor que você tem às coisas, não a Ele. Essa é a questão fundamental, esse é o ponto principal. Aí então, repito, a Bíblia diz, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Depois do quê? Depois de você entender que Jesus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Então não se engane, irmão. Você pode discordar de mim. Você pode discordar de mim. Mas eu penso que não vai ter um salvo sequer no céu sem que ame Jesus de fato de verdade. E amar Jesus de fato de verdade é colocá-lo sempre em primeiro lugar. Com certeza. Colocar Jesus sempre em primeiro lugar. Esse jovem não amava Jesus. Nunca amou Jesus. Apesar de estar na igreja, apesar de ser da igreja, apesar de fazer tudo que precisava na igreja, de ouvir dízimo, oferta, guardar o salvo, tudo isso ele fazia. Mas ele se sentia perdido, tinha medo de Deus, não amava Deus e tinha riquezas que ele amava mais que tudo. Aí o último verso, irmãos, no verso 22 ele diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra. As pessoas pensam assim, não, ele estava contrariado porque ele não queria perder as coisas. Ele não concordou que deveria amar Jesus acima de todas as coisas. Contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pergunto para você, querido irmão, você é dono do quê? Fala para mim, você é dono do quê? Esse é um dos outros enganos poderosos de Satanás. É achar que nós somos donos de alguma coisa. Pelo fato de nós pensarmos que somos donos de alguma coisa,
nós transferimos o amor a Cristo para as coisas que nós pensamos que temos. Transferimos o amor de Cristo para todos, nós pensamos que somos donos. Não somos donos de nada. E a Bíblia é clara em dizer: nós somos de Jesus pela criação e pela redenção. Infelizmente, algumas pessoas serão de Jesus somente pela criação, mas nós pertencemos a Ele pela criação. A questão de você pertencer a Cristo pela redenção é uma opção sua. Uma opção. A única coisa que nos dá a salvação é amar Jesus, ou seja, colocar o sempre mesmo. Eu conto uma história, irmão, para terminar aqui rapidamente. Eu já fiz alguns casamentos na minha vida. Muitos casamentos. E quando eu faço casamento, o meu sermão sempre é curto. Sermão de casamento, estourando 10 minutos. 10 minutos, acabou. De 8 a 10 acabou. Porque quando os jovens estão ali na minha frente, eles estão de costas para o povo, né? Então os irmãos da igreja, quem está na igreja, só vê de trás quando consegue ver ali as interpretações faciais ali, as expressões faciais de quem está casando. Mas a gente imaginando, fica olhando para aquele jovem, aquela jovem, eu fico pensando, qual é a imaginação dele? Eu olho para a menininha ali que está casando e ele pensa assim, você está pensando que vai ter que lavar a roupa desse homem até que ela pensa assim, se ele usa, vai ter que lavar a camisa, o homem usa uma camisa por dia, vamos supor uma camisa por dia. No ano, dá 365 camisas. Ela fica pensando, poxa, eu tenho que lavar 365 camisas por ano. Só que além de camisa, tem outras roupas lá, né? Tem a calça, tem a blusa, né? As meias. Tem que lavar milhões de coisas. 50 anos de casado, imagina, 10 anos de casado. Ela não está fazendo essa conta, irmão. Ela não faz essa conta quando está pensando em casamento. Não faz. Mas aí imagina, é um trabalho que ela vai ter que ter. E o jovenzinho que está do lado pensa assim, quantos quilos de batata essa menina come por dia? Quanto está o quilo da batata? Quantos sacos de batata por ano ela vai ter que comer? E além disso, eu estou falando isso no casamento tradicional. O marido banca, né? A família. Hoje em dia não é mais assim. A grande maioria não é mais assim. Mas eu fico ali pensando, irmãos, que o rapaz fica fazendo essas contas ali. Só que eles, se amam de verdade, ela até poderá na vida lavar a roupa dele o tempo todo. E ele dá comida e manutenção para ela o tempo todo. Só que isso não vai ser peso nem para ela e nem para ele. Por quê? Porque o que motiva o relacionamento deles é o amor. Se não tiver amor, e eu até imagino que muitos casamentos se acabam por causa disso, o amor não existe. Algumas pessoas dizem, pastor, o amor acabou. Se o amor acabou, irmãos, eu digo para você que casar sem ter amor. Essa ideia de dizer que o amor acabou, o amor nunca acaba. A Bíblia é clara para isso. O amor nunca acaba. Então a motivação do casamento foi errada. Pessoas casam por posição social, né? Casam porque achou bonitinho, bonitinha, casam porque o pai e a mãe pediram. Mas a única motivação para o casamento tem que ser amor. A única motivação para você estar na igreja e seguir a Jesus é amor. Esse tem que ser o nosso sentimento. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. A ponto de dar a minha vida por ele. Lembra uma vez que Pedro perguntou para ele, Senhor, se nós não formos para os jorneiros, para onde? Para onde nós vamos, Senhor? Esse tem que ser o nosso pensamento. Eu dependo completamente de Jesus, eu preciso aprender a amá-lo. Então, irmão, nessa manhã eu faço uma pergunta para vocês. Faça uma avaliação do teu relacionamento com Cristo. E coloque lá se você verdadeiramente o ama ou se você se relaciona com Cristo à distância porque você tem outros interesses. Por exemplo, um interesse até legítimo. Eu quero ser salvo. Mas, irmãos, uma pessoa salva sem o sentimento legítimo que é amor por ele,
Que tipo de vida eterna uma pessoa teria com alguém que não ama? Então não vale a pena. Então, querido, eu oriento você nessa manhã. Apelo a você, o seu coração. Ame Jesus. Faça uma avaliação se realmente você ama mais Jesus do que você mesmo. A questão de amar, irmão, na vida é fundamental, é principal. Amor é central na vida. Por isso, Jesus, quando resumiu os mandamentos, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo. Esse jovem não guardava a lei, esse jovem não amava Jesus, esse jovem tinha dúvida sobre a sua salvação. Eu e você não podemos ir para casa hoje pensando que nós não amamos a Deus, pensando que Deus é tirano, ou com dúvida da nossa salvação. Nós não podemos fazer nada, repito, não podemos fazer nada para ser salvo, a não ser amar Jesus profundamente, colocá-lo em nossa vida de forma principal. Que Deus abençoe, queridos, que a gente possa ser salvo por Jesus. Amém? Pode, se quiser, ler esse texto novo, volte para casa, reflita novamente ali, e você vai tirar suas conclusões, que não é exatamente essa verdade principal do texto, que é o chamado para a fundação. Amém?